Você foi corredor também, Zeca? Você é professor, treinador de corrida, mas você entrou no mundo da assessoria esportiva porque você já corria? Como é que foi o seu início lá atrás? Eu era jogador de voleibol. Você jogava vôlei? Eu jogava vôlei. É mesmo? Capri, eu era daquele cara que na escola eu ficava puto, porque eu sempre estudei escola estadual, né? E aí você tinha educação física na escola. Sim. Cara, educação física eu ficava puto quando eu ia... Era futebol? Não, o professor de lá era sensacional, ele ia mesclando e tal. Boa. Mas eu ficava puto quando tinha basquete e eu ia pra educação física, pô, acordava às 6 horas da manhã, ia a pé pra escola, tal, chegava lá, não pegava na bola. Mas não, literalmente assim, não pegava na bola, porque tinha uma galera, né, era cheia de gente, porra, até a bola chegar na tua mão, pô, eu não pegava, eu voltava, falava, porra, que cacete frustrado. Que eu ia fazer. Tava frustrado. Frustradaço. Então, aquilo, né, e aí eu aprendi a jogar voleibol na escola. Aí comecei a jogar voleibol pela escola, aí fui chamado para ser jogador do centro esportivo do bairro, do Pelezão, lá da Lapa. Pelezão. Né? Joguei pelo Pelezão, e aí eu comecei a ganhar campeonato. Ganhamos campeonato da escola, ganhamos campeonato interescolar, né? Sim. Que naquela época era grande, assim, era um negócio, um movimento, né? Aí ganhei do centro esportivo, aí fui convidado para jogar vôlei pelo Palmeiras. Aí eu fui pro Palmeiras, joguei vôlei acho que uns 4, 5 anos no Palmeiras. E aí eu só parei, porra, eu fui aquele cara que insistia, porque meu pai, pô, eu venho de família pobre e tal, né? Meu pai é pedreiro e tal, então ele queria que eu trabalhasse, com 14, 15 anos ele precisava que eu trabalhasse. Ajudasse em casa. Ajudasse em casa. E aí eu comecei a trabalhar e mesmo assim ainda ia pro treino de voleibol, eu saía do trabalho e ia correndo pro treino de voleibol, jogava vôlei e ainda ia pra escola à noite, sabe? Uma loucura. Aí chegou um momento que eu fui vendo que eu fui ficando pequeno, sabe? A galera começou a crescer e eu não crescia mais. Então, e naquela época não tinha líbero, não tinha uma opção para o cara mais baixo. Você era levantador? Era levantador. Você era levantador. Era levantador. Fui considerado um dos melhores levantadores de São Paulo. Naquela época, com a sua altura, né, dava para encarar. Dava para encarar. Hoje não passa nem perto da quadra, não, né, Zé? Não. Eu falo sempre isso, eu tenho 1,90 m. Eu tenho a mesma idade que você. Lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, minha altura, o basquete brigava por mim, o vôlei brigava por mim. Hoje, com 1,90 m, tem que ser um gênio para jogar. Isso. Tem que ser um cara muito fora da curva, né? É muito Porque louco. Cresceu muito, né? Você viu que legal? E isso, para mim, é sensacional, porque é o desenvolvimento do esporte, né? E naquela época, você sabe que tinha uma história assim, apareciam uns caras para jogar lá, taltão 2 metros de altura, mas jogava muito mal, muito mal. Aí eu chegava pro treinador e falava, porra, Branco, era o Branco, o cara chamava Branco, é um cara que até hoje foi pro interior, foi pro Nordeste, mora lá. Eu falava, pô, Branco, como é que você pega um cara que não sabe jogar nada? Ele fala assim, ensinar a jogar eu consigo, agora botar ele com 2 metros de altura eu não consigo. Isso. É exatamente isso. Naquela época, os treinadores buscavam os caras grandes, porque era menos gente, menos oferta de gente grande, e era isso, era mais fácil você ensinar a jogar do que ter, não é, o seu talento. Imagina o seu talento com 2 metros naquela época. Você teria voado o mundo inteiro, né? Era muito legal. E aí foi crescendo. Então eu jogava voleibol e tal, e depois de jogar voleibol eu fui fazer educação física. Só que aquele negócio, eu sempre precisei trabalhar, né? Então aí quando eu entrei na educação física, eu não tinha como trabalhar com voleibol, né? Eu já tinha largado o voleibol, eu fiquei num limbo assim, sabe? Porque eu larguei o voleibol, aí mudaram as pessoas e tal, e quando eu entrei na faculdade, eu não tinha mais essa base de onde procurar um trabalho, né? Sim. E aí, aqui em São Paulo, cresceu muito as academias de natação. Era uma época que teve um boom de natação, assim. Então tinha academia de natação em todo o bairro e tal. Aí eu fui atrás da academia de natação. E Capri, eu não sabia nadar. Eu nadava muito mal. Fui aprender a nadar na faculdade, né? Mas, pô, a gente fazia um trabalho muito lúdico, assim, com as crianças e tal. Aí eu comecei a fazer estágio. Aí de estágio eu comecei a ganhar um dinheiro no estágio. Dava para pagar a faculdade. Aquela época, com o estágio, você pagava a faculdade, né? Hoje nem consegue mais, né? E eu fui assim, catando coquinho, assim. Que aparecia, você ia pegando. Aí eu comecei a trabalhar com natação, virei coordenador da academia. Aí na academia, naquela época, tinha uns jogos, aqui ainda tem, eu acho, que era um torneio, esqueci o nome do torneio, mas era um torneio entre academias e tal, que era de federado e não federado. Aí eu ia nos não federados, e aí nos não federados eu comecei a ganhar os torneios com os meus atletas, né? A gente começou a ser campeão paulista direto, assim, né? Aí
começaram a me chamar para treinar uns federados, aí eu treinava na academia que eu dava treino e tal. E a coisa foi evoluindo. Para quem não sabia nadar, foi bom demais, não, né? Mas aí eu já tinha aprendido. Aí você já tinha aprendido, já. Tal, eu participava de umas competiçõezinhas aí, sim, tal. É. E aí fui chamado para trabalhar num clube, no Alphaville Tênis Clube, lá em Alphaville. E aí o treinador que me levou era um cara que era do Pinheiros, né? E aí ele tinha saído do Pinheiros, foi lá e tal, e aí ele me convidou para fazer a turma de base. E aí eu construí a equipe de base, e depois de um ano e pouco, ele saiu do clube, e aí me pediram para assumir a supervisão do clube. Então eu era o supervisor técnico do clube. Então eu fiz vários ajustes, várias melhorias ali no clube, que era coisa de estrutura, né? Piscina descoberta e tal. Então tem muito dessas coisas. O cara nadar no frio na piscina descoberta em Alphaville era uma coisa complicada, né? Mas aí foi e tal, a gente conseguiu crescer e eu carreguei o clube. Ele partiu, sei lá, de 17º aqui em São Paulo, ele chegou até 8º, 7º aqui em São Paulo, o que para mim foi uma coisa bacana. E a corrida assim começou aonde nisso tudo? Então, aí o que aconteceu? Eu dava treino para a equipe, né? Eu tinha uma equipe, sei lá, de 50 atletas. No ATC. Lá no ATC. E aí, um dos pais de uma das atletas me convidou para abrir uma clínica esportiva. Ele era um médico que trabalhava com obesidade, né? E naquela época, Capri, o cara dava remédio e o cara emagrecia, né? Depois foi proibido os remédios e tal. Sim. E aí ele dava remédio, o cara emagrecia, só que aí o cara ia embora e voltava gordo de novo, né? Porque ele parava de tomar o remédio e engordava novamente. Então ele falou, pô, Zé, que eu preciso de um cara que faça essa mudança, essa transição do cara que emagreceu para o cara se manter magro, né? Eu falei, beleza, vamos nessa, né? E aí eu saí do clube, e na época era legal, porque eu tinha uma opção de ir para um outro clube, porque assim, quando eu fiz educação física, eu falei, cara, eu tô fazendo essa faculdade, tem que ser para alguma coisa minha, né? Eu sempre... Tem alguma coisa que para mim, que chama felicidade, sabe? E felicidade serve para mim tanto na parte emocional, na parte humana, como na parte profissional. E, cara, o que me traria felicidade na parte profissional? Que eu quero ser treinador de uma seleção. Qualquer seleção, mas eu quero ser o treinador de uma seleção. Você queria ser treinador de uma seleção. Qualquer modalidade. Qualquer modalidade. E aí, lógico, era o que eu estava trabalhando, né? Então eu estava na natação e tal. E aí chegou no momento do clube que me convidaram para ir para um clube grande. E eu falei, porra, se eu for para esse clube, assumir essa categoria... Para ser preparador físico. Para ser treinador da equipe de natação. Treinador da equipe de natação. Aí eu falei, fatalmente eu vou ser o treinador da seleção brasileira, porque os treinadores da seleção brasileira na natação é aquele cara que tem a maior quantidade de atletas, né? Lógico, né? O cara tem muito atleta, não vai chamar o outro lá, né? Claro. E eu falei, bom, então fatalmente, se eu entrar nesse clube, fatalmente eu vou ser o treinador da seleção. E aí meio que eu achava que ainda me faltava conhecimento profissional mesmo, faltava experiência, sabe? Tinha atleta que às vezes o cara tinha tudo para ser campeão paulista. O cara subia no pódio, alguma coisa dava errado e o cara não ganhava. Como teve já várias vezes o cara que eu não acreditava foi lá e ganhou. Então sabe quando você sente que alguma coisa passa no meio dos seus dedos assim? Eu falei, cara, eu preciso estudar mais, eu preciso melhorar mais e tal. E de repente me chamaram para esse clube e eu fiquei entre as duas coisas. Eu falei, pô, será que é o momento de eu ir para esse clube? Porque fatalmente se eu for para lá, eu vou para a seleção, e aí tem uma carga política por trás ali, né? E aí veio esse médico e falou assim, pô, Zé, que você quer fazer o negócio? E eu achei que esse projeto era muito mais legal que o outro, de virar treinador de natação, né? Eu falei, vamos nessa. Aí, porra, saí de lá, tipo, mês que vem, não sei se eu tenho salário, não. É assim, tipo, saí e vou, né? E aí eu fui e a gente montou uma clínica esportiva e na época não existia clínica esportiva. E naquela época, Capri, tinha muito de concorrência mesmo. O médico, eu recebia alguns laudos de médico com a descrição de treino para o cara fazer, assim, treino assim, de segunda a sexta-feira. Eu falei, bom, você quer que eu faça o quê? Com isso daqui você já tem o treino. Né? Aí o cara, não, o médico falou e tal, não sei o que. Eu falei, não, peraí, então, sabe, muita concorrência profissional mesmo, né? Mas também tinha aquele negócio, não existia medicina do esporte, então os caras não se achavam ali no meio, sabe? Sim. Muitas vezes tentando ajudar, encontrar um caminho melhor para o paciente ali, mas... E sabe o que tinha também? A educação física naquela época tinha a fama do que tem administração hoje. Sabe aquele tipo assim, você não sabe de nada, você não sabe o que você quer fazer, vai fazer educação física, sabe aquele negócio? Meu pai falava que era profissão de vagabundo, sabe? Porque ia jogar bola o dia inteiro, né? Aí, agora não, agora é administração, né? O cara não sabe o que vai fazer, faz administração, aí conforme for você vai para outro lugar. Isso. Né?
E então ela era muito degradada, a profissão, né? Então os caras faziam o que queriam, passavam por cima do treinador mesmo, né? E aí a gente foi organizando isso, aí a gente começou, Nessa clínica você começou a ter os primeiros alunos ali. Exatamente. E aí você começou, você não corria, né? Não corria, quer dizer, eu corria assim, treinava junto com os caras da natação, correndo, trotando, mas coisa pouca. Tal. 10, 15 minutos ali, um aquecimento, uma coisa do tipo ali.